Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata de Matemática e hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função tangente. Então nós vamos reconhecer esse gráfico, identificar como é o formato do gráfico de uma função tangente. Então vamos começar pensando lá, como será que surgiram as relações trigonométricas, né? Então eu pesquisei, trouxe aqui para vocês um exemplo. A figura é de um relógio de sol localizado na cidade de Curitiba. Alguns matemáticos, né, eles acreditam que a trigonometria foi inventada justamente para calcular esses relógios de sol. A tangente está relacionada com as sombras do sol com algum objeto que está, né, perpendicular, no caso ali, está perpendicular ao solo. Então, dependendo da sombra que esse objeto formar com o solo, nós teremos o horário. Então, isso depende da tangente. Então, é um exercício aí que é tradicional, né? Nos livros mais antigos, a questão do cálculo da hora pela sombra. Nós já não temos mais isso hoje, eu trouxe como uma curiosidade para vocês. E também muito importante na agrimensura, aquela onde você tem mensura significa medida, agri na agricultura, né? Então, aquelas mensurações, não, medições de solos, terrenos, porque é feita por meio de sombras, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês aonde é que nós conseguimos visualizar, no caso da trigonometria e na circunferência trigonométrica, a tangente. Então, a tangente, ela é um arco e nós vamos encontrar o valor da tangente de um arco na projeção desse arco sobre uma reta perpendicular ao eixo x, paralela ao eixo y e que é tangente à circunferência no ponto 1, 0, tá? Então, aqui ela vai ser perpendicular ao eixo x. Então, quando a gente projeta esse ângulo, que pode estar em qualquer um dos quadrantes, sobre essa reta, nós teremos o valor da tangente de um ângulo alfa, de um arco, tá? Então, aqui os sinais da tangente fica mais tranquilo de visualizar. Quando a gente projeta, eu fiz essa projeção, no primeiro e no terceiro quadrante nós teremos os valores da tangente positivas. Por quê? Porque eles vão recair sobre a reta auxiliar, que é a reta tangente, para cima do eixo x. Se eu projetar os ângulos que estão no segundo e no quarto quadrante sobre essa reta tangente, eu terei a projeção para baixo do eixo x, então resultando aí em valores negativos. Lembrando então que essa reta ela é paralela ao eixo y, então ela vai seguir aí os sinais também do eixo y, para cima positivos, para baixo valores negativos, tudo bem? Vamos também relembrar, vamos fazer bastante aí um apanhado de revisão para que a gente possa resolver e interpretar melhor as questões de gráfico. Então aqui eu trouxe os valores de tangente de ângulos que são ângulos notáveis na circunferência trigonométrica. Também chamando a atenção de vocês que nós podemos calcular a tangente de um ângulo efetuando a divisão do seu valor de seno pelo seu valor de cosseno. Então, aqui já uma aplicação na circunferência trigonométrica que também pode ser utilizada no triângulo retângulo, tá bom, gente? Então, não é só, essa relação não é só válida para ângulos na circunferência, mas também para aqueles ângulos que estão no triângulo retângulo, tá bom? Então, nós temos a definição, como essa aula a previsão é que a gente veja a função tangente, então ela é definida pela tangente de um arco, em que esse arco não pode ser π sobre 2, nem nenhum que dê a volta na circunferência e caia sobre os múltiplos de π sobre 2. Π sobre 2 é o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque não existe a tangente dos ângulos de 90 nem de 270. Então, se ele der meia volta, cai sobre o 270, não tem a tangente. Deu mais meia volta da circunferência, recaiu sobre o de 90, não tem tangente. Então, veja que eu sempre estou somando π. Se eu pegar o ângulo de 90 graus e somar π, eu sempre estarei caindo sobre o eixo y, onde eu não tenho valores de tangente para esses ângulos. Por isso que é o ângulo de 90 mais o número k inteiro de voltas de π,
que é o ângulo de 180 graus, tá bom? Então, sempre estará recaindo sobre o eixo Y, onde nós não temos os valores definidos. Então, é muito importante para que a gente possa definir o domínio da função mais adiante. Aqui eu deixei ilustrado, eu acredito que fica melhor com uma ilustração para a gente poder entender o que a função tangente faz, né? Ela pega um ângulo lá, um ângulo na circunferência trigonométrica, desde que esse ângulo seja diferente de π sobre 2 mais o número de voltas vezes o π, e leva até a tangente desse ângulo x que a gente aplicou ali a tangente. Então, se eu tenho x1, a sua imagem será a tangente desse ângulo x1. Se eu tenho, por exemplo, o ângulo de π sobre 4, a tangente de π sobre 4 é igual a 1, leva para a tangente, tá? Então, aqui eu trouxe sim agora para vocês conhecerem, lhes apresento o gráfico da função tangente. Então, esse gráfico também, aqui no eixo x eu deixei todos os ângulos da circunferência trigonométrica, que estão somente os positivos, tá? Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2 são os ângulos notáveis, mas existem para todos eles, menos para os ângulos de π sobre 2 e π sobre 2 mais k vezes o π, tá? Aonde não existem valores, nós temos retas que são paralelas aí ao eixo Y e perpendiculares ao eixo X. Essas retas são chamadas de assíntotas. Então, é onde nós temos o π sobre 2 mais k vezes π. Lembre-se que o k é um número inteiro e representa o número de voltas que o ângulo deu na circunferência. Nesse caso, na meia circunferência, porque é para cima, no 90 graus, e para baixo, no eixo Y, no 270 graus, que nós não temos os valores. Está aqui, ó, π sobre 2 não tem valor. 3π sobre 2 não tem valor. 5π sobre 2 não tem valor de imagem, tá bom? Agora sim, se eu pego, por exemplo, o ângulo 0, eu tenho a imagem que vai de mais infinito até menos infinito. Se eu tomar, por exemplo, o ponto π, que é o que está marcado aqui, eu tenho a imagem que vai de mais infinito até menos infinito. Vocês podem visualizar que temos valores aí infinitos, só não para esses pontos específicos, que são os ângulos que estão localizados sobre o eixo Y, tá bom? Então aqui, para eu não falar muito, eu vou deixar vocês praticarem um pouquinho. Eu trouxe uma atividade adaptada de uma universidade. Qual é o período da função definida por tangente de 2x? Lembre-se que esse x, né, é um ângulo diferente de π sobre 2 mais k vezes π. E aí, para relembrar, eu trouxe como que a gente faz para calcular o período. Nós fazemos o π dividido pelo parâmetro c dessa função. Então, bem rapidinho para vocês fazerem, a gente já volta para verificar a resposta.
lá então, pessoal, resolução aqui do período da função tangente igual a 2, função tangente de 2x. Então, o que nós sabemos? Que o C vale 2, ok? Porque o C é aquele parâmetro que vem na frente do ângulo ao qual você está aplicando a tua função. Então, eu deixei já para vocês ali para relembrar essa forma de calcular o período. Então, o período, que é aquela distância que vai de ponto máximo até o ponto máximo, ou de ponto mínimo até o ponto mínimo, que é a mesma, vai ser de π sobre 2 radianos. Então, esse é o período em que a função tangente irá se repetir para o ângulo de 2 vezes o x. Você vai multiplicar o ângulo por 2, tá bom? Então, aqui como resposta, o período é π sobre 2 radianos. Tá? Então, só para relembrar, para deixar definido para vocês, quero comentar sobre o domínio e a imagem da função tangente. Então, notem que o domínio, que são os valores para os quais nós podemos aplicar a função tangente, esse domínio tem uma restrição. E qual é a restrição? Que não existem valores de tangente para ângulos que estão sobre o eixo y, nem para π sobre 2, nem para 3π sobre 2. Logo, eu tenho que retirar todos eles e todos os seus múltiplos ali com uma diferença de 180 graus. Então, aqui, sendo que o cosseno tem que ser diferente de zero, por quê? Lembra que eu defini para vocês que a tangente de um ângulo é a divisão de seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. E que na matemática, que na matemática a divisão por zero não é definida. Então, não vai existir a tangente de nenhum ângulo em que o cosseno seja zero. Então, o cosseno tem que ser diferente de zero para que a gente possa definir essa função, tá? Então, a gente vai definir o domínio como sendo qualquer x pertencente aos reais. Lembre-se que no eixo x, né, o plano cartesiano é formado por duas retas reais, com os números reais. Tanto o eixo x como o eixo y, retas reais que formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, são duas retas perpendiculares, tá? Pode aparecer perpendicular para você, tem que entender que é o ângulo que são retas que formam 90 graus. Então, nós vamos ter qualquer x pertencente aos números reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais k vezes π, em que k é um número inteiro e representa um número de meias voltas, tá? Que esse ângulo dá. Por que é meia volta? Porque eu estou multiplicando pelo π. π vale 180 graus, tá bom? E a imagem, como eu mostrei para vocês no gráfico, a imagem é você vai olhar no eixo y. Então, existirá aí de menos infinito até mais infinito, eu terei valores para onde essa função é definida, tá? Então, não vai existir, claro, para aqueles ângulos que têm o cosseno igual a zero, tá bom? Então, com isso, eu quero que vocês coloquem para mim quais são as características do gráfico da função tangente de x. O que seria uma característica? Onde ela corta o eixo x, né? Se ela existe para aquele valor de x ou não, se é definida ou não. Então, tudo que você puder escrever a respeito da função tangente, faça. Se você não conseguir voltar no vídeo ou slide, pega o material do Class para poder olhar aquele gráfico para você poder responder aqui para mim. A gente já volta para analisar isso juntos.
Vamos lá então, pessoal? Aqui nós temos algumas características importantes da função, não deixe de anotar aí no seu caderno. Primeiro, que o gráfico intercepta o eixo x. Sim, intercepta o eixo x, aqui também intercepta o eixo y. O gráfico não é paralelo ao eixo y. Não é paralelo, tá? Eles se interceptam, como eu disse, acabei de falar, o gráfico intercepta sim o eixo y. Não existem valores de tangente para os ângulos x mais k vezes π. Não existem. Isso tinha que estar em vermelho, né? E que o gráfico f de x não passa pelo ponto 0 para x, 1 para y, tá? Não passa. Aqui o ponto tá aqui, ó. 0 para x, 1 para y, ele não vai interceptar, porque seria aqueles ângulos que estão sobre o eixo y. Então, não deixem de anotar e de analisar direitinho essas alternativas aí, essas questões, tá bom? Então, vamos lá bem rapidinho fazer mais uma para a gente fechar com chave de ouro essa aula, determinar aí o domínio da função tangente de 3x. Então, usem a definição da tangente, a gente já volta. Vamos lá então, pessoal, como eu disse, vocês vão usar a definição de domínio, tá bom? Eu falei de função de tangente, não, de domínio. Então, aqui o domínio é o quê? Todo x que pertence aos reais, tal que esse x não pode ser π sobre 2 mais k vezes π. Não pode ser. Então, o x representa o ângulo. Se eu tenho lá no meu exercício que calcular a tangente de 3x, esse 3x não pode ser π sobre 2 mais k vezes π. Não pode ser.
Então, eu coloco essa condição de que 3x é diferente de π sobre 2 mais k vezes π. É assim que você define o domínio de uma função tangente, tá bom? Então, eu vou isolar o x, o 3 está multiplicando, passou dividindo, divisão de duas frações, eu repito a de cima, tá aqui, multiplico pela inversa do denominador, então de 3 virou 1/3. Efetuei a multiplicação distributiva, 1/3 vezes π sobre 2 é π sobre 6, 1/3 vezes kπ é kπ sobre 3. E aí eu tiro aqui, opa, deixa eu só voltar um pouquinho só para chamar a atenção de vocês aqui. Aqui eu sei que o meu x não pode ser esse ângulo, não pode ser π sobre 6 mais k vezes π sobre 3. Lembrando que o k é o número de voltas que o ângulo dá na semicircunferência, é passagens pela semicircunferência, porque ali eu estou falando de 180 graus. Então, o que acontece? O domínio dessa imagem, dessa função, vai ser o quê? Todo x que pertence aos reais, ok, mas que não pode ser π sobre 6 mais k vezes π sobre 3. Tem que ser diferente desse valor, porque senão os ângulos vão recair sobre ângulos que estão sobre o eixo y, em que essa função tangente não é definida, tá bom? Então, na aula de hoje nós vimos aí a função tangente, os gráficos, os sinais e também analisamos aí o domínio e a imagem dessa função tangente. Eu espero que vocês continuem estudando aí em casa, fazendo as atividades obrigatórias e as propostas pelo seu professor, mas aqui a gente se vê na próxima aula.